Deputado, muito obrigado aqui pela presença aqui no Poder Expresso. Começo perguntando para o senhor aqui de bate-pronto o seguinte: direita, Bolsonaro, conseguiu o que ele queria no domingo, conseguiu a chamada fotografia, né, em relação à manifestação. Teve um discurso ali, vamos dizer assim, um discurso mais tranquilo, um discurso que foi um discurso, né, pode até não ter treinado no espelho, mas evidentemente houve ali uma preparação para aquele discurso. Queria que o senhor fizesse uma avaliação rápida dessa manifestação para a direita e se alguém naquele momento ali do trio, incluindo ali Malafaia, o próprio Tarcísio, o Bolsonaro, acabou destoando, saindo desse tour. Bem, primeiro a manifestação foi um sucesso, né? Eu nunca vi tanta gente reunida. Isso mostra que o ex-presidente Bolsonaro tem muita popularidade e o povo está com ele. Eu não tenho dúvida disso. Normalmente, o próprio Bolsonaro tinha pedido para os políticos que fossem falar para não usar agressões, não agredir o Supremo, não citar nomes. Isso foi acertado. Não levar faixas agressivas, fora STF, essas coisas. Isso tudo foi acertado, como realmente não teve nenhuma faixa. Então, todos os discursos dos políticos foram dentro daquela normalidade. E eu reafirmo aqui, o único que realmente subiu o tom da conversa foi o Silas Malafaia. O discurso dele foi um discurso duro, né? Mas, e eu até quero dizer que eu faço um discurso muito mais contundente do que o que ele fez na tribuna da Câmara. Mas o local lá é que estava todo mundo esperando que não houvesse esse tipo de discurso. Tanto é que o discurso do Bolsonaro foi muito mais apaziguador, falando que passar uma borracha, e ele pediu a anistia daqueles presos do 8 de janeiro, que a gente sabe que houve alguns excessos. Quem depredou tem que pagar pelo crime. Mas um vendedor ambulante, uma senhorinha com a Bíblia na mão, pegar 17 anos de prisão, isso realmente passou dos limites e o Congresso precisa se debruçar para fazer um projeto para anistiar esses presos. Deputado, mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado participar do Poder Expresso. Agora, entrando no tema especificamente da segurança pública, eu queria perguntar para o senhor sobre uma resolução que o TSE vai votar hoje, confirmando uma medida que já foi tomada nas eleições passadas, mas que é proibindo o transporte de armas e munições por CACs 24 horas antes e 24 horas depois das eleições. Como que o senhor vê essa resolução, essa medida? Primeiro, eu vejo uma forma discriminatória contra o CAC. Se não quer o transporte de armas, então que seja para todo mundo. Por que só os CACs? Não. Então, e eu também tenho uma dúvida se uma resolução pode se contrapor a uma lei federal. Não acredito. Tem a hierarquia das leis. De qualquer forma, acho discriminatória, acho que essa resolução está dizendo claramente, está chamando os CACs do Brasil de irresponsáveis, né? Porque o CAC só pode transportar a sua arma da sua casa para o clube de tiro. É no trajeto que ele pode, né? Então, eu não sei qual é a intenção dessa resolução, é mais um ato desarmamentista, desnecessário e que ataca diretamente a uma classe. Deputado, agora recentemente a gente teve 2 casos emblemáticos de CACs com armas. O primeiro foi um roubo efetivo de fuzis e de pistolas, e agora mais recente, um caso que ainda aconteceu nos últimos dias, é essa investigação por incêndio da polícia, por incêndio e explosão de um coronel que tinha praticamente um arsenal, um apartamento de Campinas. Ele tinha munição, tinha armas, enfim. Durante o governo Bolsonaro, de 19 a 22, o Exército autorizou para os CACs um pouco mais de 900 mil armas. A Polícia Federal, por sua vez, chegou a autorizar ali por volta de 600 mil armas. Na verdade, foram 1.500.000 armas efetivas liberadas. O senhor acha que essa quantidade de armas não foi um exagero e a gente tem casos como esse de roubos de armas envolvendo CACs ou mesmo esse tipo de acidente que acaba mostrando claramente que houve ali um exagero, né, na distribuição? Quando você fala em 900 mil armas para os CACs,
essas 900 mil armas não estarão circulando nas ruas. Que fique muito claro isso. Porque o CAC, ele não tem o porte. Quando você tem uma briga de trânsito, aí é porte de armas. O CAC, ele tem a posse da arma para ter dentro da sua residência e só pode se deslocar com ela para o clube de tiro. Então você veja que há um estigma muito grande, tem uma coisa muito forte em cima disso, né? Há 600 mil armas, aí sim, da Polícia Federal, eu já acredito que dessas 600 mil pode ter muitos portes de armas. A minha restrição maior é a arma circulando na rua. Porque muitos repórteres, quando vêm entrevistar a gente para falar sobre arma, falam bem assim, mas eu sou contra, porque a briga no boteco, aí você está falando de porte de armas. Eu defendo e sempre defendi a posse de uma arma, para você ter dentro da sua casa, para você defender sua propriedade, sua família. Eu brinco muito e digo que eu prefiro uma arma na mão do que um policial ao telefone. Se você se antecipa na ação do marginal que está tentando arrombar sua porta, se você der um tiro para o alto, o cara corre. A arma salvou sua família. Agora, infelizmente, esse viés de só colocar a arma de fogo como um instrumento de agressão, de morte, não, ela também defende, ela também salva vidas. Então, tem que ter um pouco de responsabilidade com relação a essas questões. Com relação ao coronel... Nesses dois casos, só para que fique claro, tanto o roubo foi um roubo dentro da casa de um CAC, e no caso do coronel, aqui foi uma explosão também dentro do apartamento do coronel. Com relação ao roubo na casa do CAC, aí todos nós estamos sujeitos a esse tipo de coisa, né? Eu já fui assaltado dentro da minha casa, dormindo, e não tive como reagir. E levaram uma arma que estava na cabeceira da minha cama. Não tinha como reagir, tá? Agora, o coronel tinha 100 armas, se eu não me engano, 100 e poucas armas. Ele é colecionador, ele é atirador e caçador, além de ter o porte de arma concedido pelas Forças Armadas. E também os militares têm uma quantidade de armas que pode ter, é fornecido pelas instituições da qual ele pertence. Então eu não vejo assim com muito espanto alguém ter 100 armas. Ele é colecionador. Quanto mais armas você tem no seu acervo, mostra que você é um grande colecionador, né? Eu me recordo uma época que queriam tirar os percussores das armas da coleção. Aí você tira o valor da arma. Eu tenho uma Luger em casa, usado na Segunda Guerra Mundial. Então, os cuidados devem existir de qualquer maneira. Agora, quando alguém invade a sua casa, o Estado já falhou. Você não tem que culpar o cidadão, não. Se a arma tivesse, com certeza, estava dentro de um bunker, estava no local, num cofre, estava em algum lugar guardado, porque é assim que diz a legislação. O Exército vai lá, faz vistoria, se não tiver dentro dos parâmetros da segurança, eles não liberam. Então, às vezes, acontece casos. Como tem acontecido casos, e aí talvez a imprensa, quando fala em CAC, fala de forma pejorativa, porque nós já tivemos casos de CAC em bares, portando uma arma, dando tiro para cima. Aí esse responsável tem que ter o rigor da lei. Agora, você tirar o direito de um cidadão de comprar uma arma de fogo para ter dentro da sua casa, eu acho isso exagerado e nós vamos estar sempre lutando contra essas arbitrariedades. Deputado, a Frente Parlamentar da Segurança Pública vai trabalhar neste semestre para facilitar o acesso às armas de fogo pela população, pelo cidadão comum? Está entre as prioridades da Frente Parlamentar ou não é um tema que deve ser abordado neste semestre? Tá, já fizemos um projeto de decreto legislativo, sustando o decreto 611, se eu não me engano, do governo federal, do governo Lula, que ele traz muitas maldades, né? Então, eu pessoalmente conversei diversas vezes com o antigo ministro da Justiça, quero ter um diálogo com o atual ministro da Justiça, para mostrar para ele que as coisas não são tão assim como desenham. Tem coisas que é absurda. Por exemplo, num primeiro decreto, eles proibiram a espingarda de chumbo. Proibiu a espingardinha de chumbo? É uma coisa sem noção. Colocaram o revólver 38 como arma restrita. Isso, quem faz esse tipo de texto,
é que não conhece a lei e não sabe nem quantas balas tem um revólver 38. É o que está acontecendo. Então, nós queremos uma coisa razoável. Eu sempre fui contra. Eu lembro quando o decreto do Bolsonaro foi publicado, permitindo que um CAC possa comprar 30 fuzis. Eu, como coronel de polícia, acho isso um absurdo. Se você estiver falando de um competidor esportivo, um atirador esportivo, que precisa aí pelo menos de uns 5 fuzis diferentes, para poder participar de competições internacionais, inclusive, aí tudo bem. Agora, você permitir um CAC, que ninguém sabe de onde veio, né? Tem aquelas investigações. Teve um caso no Rio de Janeiro, o cara comprou 25 fuzis e estavam vendendo para o Comando Vermelho. Então, esse tipo de coisa tem que ter muito cuidado na hora de autorizar. Eu acho que 2 fuzis ou até 5 fuzis para um colecionador ou para um atirador é o suficiente. Atende a demanda tranquilamente. Ninguém compra 30 fuzis para ter dentro de casa. A intenção disso é revender. Agora, para você revender, tem que ter autorização do Exército. Você não pode, eu não posso pegar uma arma e vender para você sem autorização. Né? Então, são coisas que eu espero que o ministro Lewandowski, por ter sido ministro do STF, tenha um pouco mais de sensibilidade e bom senso para a gente conversar sobre esses assuntos. Tem algumas coisas que estão passando dos limites. Por exemplo, você não pode ter um clube de tiro a 1 quilômetro de uma escola. Quem entrou num clube de tiro sabe que lá a chance de ter uma bala perdida é 0. De uma bala sair dali e atingir uma criança é 0. Não é permitido criança nos estandes de tiro, então para que fazer uma legislação dessa? Sabe o que é? Não tem como acabar os clubes de tiro, porque é a lei federal que regulamenta e regula. Aí cria um obstáculo desse para embarreirar os clubes de tiro. É lamentável. Eu acho lamentável. Deputado, o discurso da segurança, mais do que claro, vai ter um impacto efetivo nas eleições municipais de outubro. Agora, o discurso, eu estou falando aí do discurso da segurança, questão de proximidade de políticos próximos à polícia, a reivindicações da polícia, enfim. O discurso mais duro em relação a penas, por exemplo, a própria saidinha agora, aprovada no Senado, mas eu queria falar com o senhor em relação às armas especificamente. Alguns estudiosos, fazendo avaliação de pesquisas eleitorais, acreditam que o discurso das armas, até pela dificuldade de mulheres evangélicas de assumir esse discurso, acabou mais atrapalhando a eleição do Bolsonaro do que contribuindo em relação ao discurso armamentista efetivamente. Os casos do Roberto Jefferson atirando contra policiais federais, Carla Zambelli correndo atrás de um negro nas ruas de São Paulo, às vésperas da eleição, acabaram, se a gente pega as pesquisas ali, vai ver o interesse por aqueles 2 episódios. Carla Zambelli, o interesse nas buscas da internet é muito mais no segundo turno do que no primeiro turno. Ela já eleita no primeiro turno, quando seria natural se buscar o interesse por ela no primeiro turno. A pergunta que eu faço para você, em resumo, é: esse discurso armamentista, ele de fato atrapalhou o Bolsonaro em 2022? Eu acho que não. Foi a bandeira dele na campanha. Agora, se você me perguntar, ele perdeu a eleição por causa daqueles 2 atos? Eu acho que não. Teve outros fatores que fizeram com que ele perdesse a eleição. Atrapalhou. Aquela atitude, principalmente se tinha alguém indeciso, né, eu acho que ali a pessoa mudou de lado naquelas cenas da Zambelli e também do Roberto Jefferson, né, que sempre foi um cara, um atirador, um colecionador e um caçador, sempre teve muitas armas em casa, mas nunca tinha tido uma ocorrência daquele tipo, daquela magnitude, né? Eu acho que ali realmente houve um exagero e tanto é que foi punido e está aí, coitado, até hoje, na situação que está. Então, eu acho que as armas, elas existem, nós não podemos fazer vista grossa com relação a essa questão. Agora, eu penso assim,
Quanto mais você esconde, é pior. Camufla a coisa, é pior. Eu nunca tive na minha vida, eu tenho 3 filhos, eu nunca peguei um filho meu mexendo numa arma minha. Porque eu eduquei meus filhos a não mexer na arma. Então o que acontece é que hoje a imprensa só coloca em evidência as notícias trágicas. Não coloca em evidência quando alguém usa uma arma e salvou uma vida. Mas sim uma arma. Eu lembro que na época da campanha contra do desarmamento, colocaram que um dos maiores índices de morte das crianças era a arma de fogo. Aí encomendamos uma pesquisa. Matava muito mais crianças, panela no fogo, afogamento, queda, a arma de fogo estava lá 000 alguma coisa. Mas a notícia é que a arma de fogo é para matar. Não é bem assim, né? Eu acho que quem fala da arma é porque não conhece, nunca teve oportunidade de ir para um estande de tiro e dar tiro. A arma não dispara sozinha, mas para você mexer numa arma você tem que ter. Tanto é que um dos requisitos teve uma arma nacional que acabou disparando sozinha. Aí a polícia fez duvidoso isso aí. É duvidoso. É a 24/7 da Taurus. Houve uma campanha fortíssima com relação a isso. Você sabe que todos os inquéritos que foram feitos para provar se aquela arma tinha disparado sozinha, a perícia disse que não tinha condições. Aquilo ali foi lobby de empresa estrangeira para dificultar a Taurus? Criaram até uma comissão das vítimas da Taurus. E depois que houve um determinado acordo, pararam de falar. Pelo menos para a Taurus foi muito bom, que aí a Taurus abandonou aquela linha e hoje as pistolas da Taurus é primeira linha, é de primeiro mundo. Tanto é que detém 30% do mercado americano de pistolas. Não é pouca coisa. Você pega uma TH da Taurus, uma Hammer, uma GX, 2, 3, 4, armas moderníssimas e que não tem esse problema. A 24/7 foi uma linha que saiu para as polícias militares. Houve alguns casos de disparo. Agora, você vai empurrar uma viatura com um dedo no gatilho, a arma dispara na nuca do seu companheiro. Foi a arma que disparou ou foi seu dedo que acionou o gatilho? É isso que precisa ser dito, né? E todos os inquéritos que foram feitos pedindo indenização, a Taurus ganhou. Então, tem alguma coisa errada nisso. Eu lhe digo, eu conheço as armas Taurus. Nunca tive problema, nenhum incidente de tiro. Já teve casos, eu tenho vídeos da Glock também, disparando. Ah, mas disparou sozinha. Não disparou sozinha, não. O cara, a Glock é uma arma moxa, ela não tem cão. Então você quando bota uma bala, uma munição na câmara, é como se o cão estivesse à retaguarda. Aí teve um caso em Minas Gerais, de um delegado, que ele foi colocar a pistola na cintura. Quando ele foi colocar na cintura, a calça, ou foi o cinto, pegou no gatilho e disparou. Foi a arma que disparou sozinha? Não. Não. Então, deputado, o senhor falou, eu vou passar para o Guilherme, mas o senhor falou das empresas e da Taurus especificamente. A bancada da bala, que, me desculpe, eu não sei se o senhor gosta. Pois é. Alguns parlamentares gostam dessa denominação. Eu digo que é melhor ser da bala do que da mala. Então, eu não tenho problema, não. Muitos deputados gostam dessa definição da bancada da bala. A questão é a seguinte. Anteriormente, com a permissão das doações das empresas, se sabia exatamente quem estava doando para os deputados. Então, a gente sabia para quem a Taurus estava doando. E estava doando exatamente para os integrantes da bancada da bala, né? Com o fim das contribuições empresariais, isso acabou sendo dificultado. Acreditar que empresas, eu não estou falando especificamente da Taurus, porque evidentemente não é o ponto aqui, mas a gente sabe que tem financiamento cruzado, empresas que vão financiar diretamente o CPF. O senhor acha que o fim desse caso acabou das doações empresariais, acabou dificultando aí um pouco da relação da bancada da bala? Eu vou lhe colocar uma coisa que você pode até checar e pesquisar. Eu acho que
um dos maiores recebedores de doação da Taurus fui eu. E você não vai encontrar uma doação de mais de 80 mil reais. Aí alguém diz, Fraga é bancado pela Taurus. Uma campanha de deputado federal custa 80 mil reais? Quanto custa? Aí depende, eu acho que no mínimo 1 milhão. Se você não tiver no mínimo 1 milhão, você não consegue nem contratar seus cabos eleitorais, né? Então, eu era um dos maiores recebedores e o máximo que eu recebi numa doação foi 80 mil reais. As doações que eram concedidas a deputados federais, 30 mil, 40 mil, até a Maria do Rosário recebeu o dinheiro da Taurus, né? Então, esse folclore que a indústria bélica é poderosa, americana. A americana é poderosa. Lá é doação mesmo. Aqui não. Aqui, quando eu quero fazer um jantar, que eu peço dinheiro para Taurus, é um Deus nos acuda. Às vezes o presidente, não, eu vou dar do meu bolso porque não tem. Pelo amor de Deus. Eu tento ter o patrocínio da Frente Parlamentar da Segurança Pública, da Taurus, e não consigo. Como a FPA tem o patrocínio lá de 49 instituições fortes. Por isso que eles têm casa, alugam casa, tem assessoria própria. A bancada da bala só tem discurso mesmo, não tem mais nada. Deputado, o senhor falou sobre o diálogo com o ministro da Justiça e Segurança Pública. Queria perguntar como que a Frente Parlamentar da Segurança Pública vem acompanhando o episódio da fuga lá de 2 presos da Penitenciária Federal de Mossoró e se há de fato uma expectativa de convocar o ministro Ricardo Lewandowski para falar na Comissão de Segurança Pública da Câmara. Guilherme, a fuga, eu li no plenário um cronograma. Março de 2023, o ministro Flávio Dino visita lá o Complexo da Maré. Sem nenhuma dificuldade, chegou lá sem segurança. Nesse mesmo mês de março, a dama do Comando Vermelho lá foi lá visitar o ministro lá no Ministério da Justiça. Setembro, houve a escolha do diretor do presídio de Mossoró pelo ministro da Justiça. Ainda em meados de dezembro de 2023, houve um pedido de transferência de 2 presos do Acre para o presídio de Mossoró. E em fevereiro de 2024, há uma fuga, primeira fuga inédita, num presídio federal, de 2 presos, que coincidentemente é os mesmos presos que foram transferidos do Acre para Mossoró. Eu acho que tem alguma coisa errada nisso. O ministro Lewandowski chegou agora, mas ele precisa explicar, ou pelo menos apontar os culpados. Que aí, com certeza, essa fuga ou tem cúmplice, ou tem omissão, ou tem propina, com certeza. E aí, onde eu defendi, não há necessidade de, nesse primeiro momento, convocar o ministro. Vamos convidá-lo para ele ir na Comissão de Segurança Pública e dar uma explicação. Agora, se ele não quiser atender ao convite, aí poderá surgir a convocação realmente. Mas é muito grave, é uma desmoralização do sistema prisional federal. Você é inadmissível uma fuga de um presídio federal. É inadmissível. Alicate, deixaram o alicate lá. Olha, algo precisa ser muito bem explicado. E não está bem explicado. E nós queremos essa explicação. E vamos retomar esse assunto agora. Com certeza. Deputado, a gente está já no finalzinho aqui do tempo. Mais uma questão, se o Guilherme tiver outra, mas eu acho que a gente pode ir encerrando, mas eu queria voltar à primeira pergunta, que é da manifestação. Vários políticos estiveram na manifestação do domingo para, evidentemente, prestar apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro, mas também estavam atrás ali do cesto de votos de Bolsonaro. Bolsonaro está inelegível, a gente sabe que não há chance dele ser candidato em 2026, eventualmente aí com a anistia que ele tanto pediu para os deputados, caso tenha uma mudança, alguns analistas avaliam que isso possa vir a acontecer no futuro, mas não é o caso agora, dentro do cenário brasileiro. Então está se buscando efetivamente esse cesto de votos do Bolsonaro.
na avaliação do senhor, quem é que sai na frente em relação ao apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro na eleição presidencial? Bom, tem muita gente conversando. Eu acho que hoje o candidato mais, como é que fala? Palpável não, mais consistente à presidência da República, eu acho que é o Ronaldo Caiado. O Tarcísio não quer disputar, eu acredito que ele não queira disputar a eleição presidencial, ele quer a reeleição de São Paulo. Eu acho que todo mundo que é governador de São Paulo quer uma reeleição, que ali é uma potência, é um outro Brasil. Então, desses candidatos que estão aí, eu acho que esses pré-candidatos que aí estão, eu acho que quem sai na frente, pela sua postura, pelo seu comportamento, por ser o governador mais bem avaliado no Brasil, 87% dos goianos aprovam o governo Caiado, então eu acredito que o Caiado é o nome bom para representar aí o nosso país. Queria fazer uma última questão só para a gente encerrar, sobre um outro tema bastante falado nas últimas semanas, que é o projeto de lei que acaba com as saidinhas, feriados, datas comemorativas. Agora volta desse projeto para a Câmara dos Deputados. Queria saber se a Câmara deve manter a mudança feita pelo Senado, que mantenha esse benefício para presos que estão inscritos em cursos de educação, em cursos profissionalizantes, ou se deve derrubar essa mudança, e como deve ser a aprovação então, desse projeto? Guilherme, vou começar pelo final. Primeiro, os detentos que podem sair para fazer cursinho, estudar, concluir os seus estudos, não cometeram crimes hediondos. Então, é possível. Ponto 2, concordo plenamente com a emenda que foi feita, se eu não me engano, pelo senador Sérgio Moro, para permitir a saída desses presos. Eu concordo. É uma forma de você dizer e mostrar para a sociedade que nós não queremos enclausurar o cara completamente. Não. Como eu também acredito que em alguns casos tem recuperação de preso. Agora, tem casos que é caso perdido. Um cara que mata uma pessoa por R$10, um cara que estupra uma senhora de 78, 80 anos, essas pessoas têm que ter um cuidado, tem que ficar na cela. Então, o que nós queremos, outra coisa que a lei também, isso é culpa do judiciário, a lei de execuções penais não diz que a saidinha é dia de Natal, Ano Novo, Dia dos Pais, Dia das Mães. Não. A lei fala em saídas para visitar a família. E nós sabemos que muitos dos presos que saem nessas saidinhas ou saidões não voltam, não retornam e não vão visitar a sua família. Eles saem para roubar, para assaltar, para matar, para quando retornar, cumprir a tarefa que ele recebeu do líder da facção dentro do seu presídio. É assim que funciona o sistema prisional. Então, nós temos que acabar de uma vez por todas com isso, porque esses benefícios concedidos pela lei têm matado nossos filhos nas ruas. Tem muitos casos de alguém que saiu e foi cometer crime. Então, nós temos que estancar com isso, porque senão a polícia fica enxugando o gelo. E é o que está acontecendo. Para você ter uma ideia, Léo, mais de 75% é a reincidência. Eu estou dizendo que de cada 10 presos que saem do presídio, de 7 a 8 voltam para o presídio. Não tem bandido novo na rua, não. Vocês mesmo quando noticiam, preso, assaltante, tá, quando vai olhar a ficha do cara, o cara deveria estar na cadeia e está nas ruas. Ou está no saidão, ou está na saidinha, ou está na semicondicional, ele deveria estar cumprindo pena. Por isso que eu defendo também o cumprimento integral da pena. Não precisa dar 200 anos de cadeia para você, não. Se eu te der 30 anos, você vai ter que cumprir os 30 anos. Hoje no país, ninguém mais fica preso. Eu vi recentemente o caso daquela mulher que matou o marido, esquartejou, botou em 2 malas e jogou na rua. Cumpriu aí 17 anos, foi 15 anos, está na rua. Esse negócio de 1/6 da pena, isso tem que acabar também. Depois que colocaram progressão para os crimes hediondos, a coisa se banalizou e esculhambou tudo. Obra de quem? Do Judiciário, do Supremo Tribunal Federal. Um cara que comete um crime hediondo, ele tem que saber que ele vai morfar na cadeia. Mas ele tem que saber disso, porque
o agente, o bandido que está lá ouvindo e vendo a condenação, vai pensar 2 vezes antes de cometer um crime hediondo. Quando você está educando o seu filho, você estipula alguma coisa como fator inibidor para o seu filho. É assim que a gente educa nossos filhos. Não faça isso, ou dá uma palmadinha na bunda, não pode, isso é errado. Ele não faz mais porque sabe que vai apanhar. Assim funciona no crime. Se o bandido tiver certeza que vai ficar preso, eu duvido que ele cometa crime como vem cometendo. Com irresponsabilidade, porque tem a certeza da impunidade. Muito bem, a gente entrevistou aqui, agradeço muito a presença do deputado Alberto Fraga, a conversa franca aqui aberta. Obrigado também ao Guilherme. Obrigado, deputado. Muito obrigado, deputado. Eu que agradeço, estarei sempre às ordens.